O elfo número 1 dessa lista morreu sendo torturado pelo Sauron e mesmo assim nunca contou o segredo que salvou a Terra-média 3.000 anos depois. Bom, eu tenho certeza que você conhece os elfos mais famosos do Senhor dos Anéis, o Legolas, o Elrond, a Galadriel, e todos eles estão aqui nessa lista. Porém, tem alguns lugares que vão te surpreender muito. Um deles nunca apareceu no livro, outro deu o maior tesouro para um estranho. E o primeiro literalmente criou o problema que o Frodo precisa resolver. E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael e você tá aqui em mais um vídeo do Mansão Nerd. Então, sem enrolação, vamos começar o vídeo com o nosso 10º lugar, Gildor Inglorion. A maioria das pessoas nem lembra dele, mas o encontro dele com o Frodo no Condado foi mais importante do que parece. Ele é um dos Noldor mais antigo, e quando ele encontra o Frodo fugindo dos Nazgûl, ele percebe o perigo na hora, e oferece um lugar seguro, comida e um conselho muito importante: saia do Condado o quanto antes. Mas tem um detalhe que pouca gente nota. Só do Gildor e o seu grupo estarem ali, o Nazgûl que perseguiu o Frodo vai embora com medo. E isso porque os Nazgûl evitam elfos de Noldor que têm um poder suficiente para bater de frente com eles. Ah, e tem mais. O Gildor promete avisar o Gandalf se conseguir, e também fica mantendo os elfos de olho no Frodo mesmo depois que eles se separam. E ele nos mostra algo muito importante: os Noldor ainda protegem a Terra-média, mesmo que estando mais fracos. E o nosso querido Gildor é a prova de que os elfos sábios reconhecem sinais de perigo e ajudam quando é preciso. Porém, ficar vigiando em silêncio não se compara ao que o próximo elfo viu. Afinal de contas, ele obedeceu ordens que mudaram milhares de anos de história. E eu tô falando do nosso 9º lugar, Haldir, de Lothlórien. E eu não tô falando só porque ele guia a sociedade na floresta. Não, o Haldir é o guarda que recebe a sociedade na entrada de Lothlórien. No começo, ele segue as leis antigas, e vendo os olhos do Gimli. Afinal de contas, os anões estavam proibidos de entrar nesse reino desde a Primeira Era. Mas aí acontece algo revolucionário. O Celeborn e a Galadriel mandam um recado. As regras mudaram e o Gimli pode entrar sem as vendas nos olhos. O Haldir obedece a essas ordens, virando testemunha da paz entre elfos e anões. Depois de milhares de anos de ódio, ele vê com seus próprios olhos a amizade entre Legolas e Gimli começando bem ali. E essa mudança nas regras permite que o Gimli ganhe os presentes da Galadriel, crie amizade com Legolas e no futuro ajude a colonizar as Cavernas Cintilantes. Toda a paz entre as raças começou exatamente ali, naquele momento, com o Haldir obedecendo às ordens que vão contra as tradições de milhares de anos. Mas agora, se o Haldir viu mudanças, o próximo elfo da lista tem uma história ainda mais maluca, porque ele já tinha morrido. E eu tô falando de Glorfindel de Valfenda, o guerreiro que voltou da morte. Quando o Frodo estava fugindo, ferido pela lâmina Morgoth, quem aparece? Glorfindel. E ele empresta o seu cavalo élfico que leva o Frodo pelo Val de Valfenda, salvando ele dos Nazgûl. E aqui tem um detalhe muito da hora. Esse Glorfindel morreu lá na Primeira Era. Ele lutou contra um Balrog durante a Guerra de Gondolin. Matou o Balrog, mas morreu salvando os refugiados. E aí os Valar ressuscitaram ele. O sacrifício dele foi tão puro que eles trouxeram ele de volta à vida e mandaram ele de novo para a Terra-média, só que mais poderoso do que antes. E assim, antigamente tinha uma discussão entre os estudiosos de Tolkien se era o mesmo Glorfindel ou não, mas futuramente o Tolkien foi e respondeu as perguntas falando que é o mesmo. Agora, quando o Frodo já estava meio no mundo dos espíritos por causa do ferimento, ele vê o Glorfindel no Val, e o Frodo vê ele brilhando com uma luz branca. O verdadeiro poder de Glorfindel aparece justamente no mundo invisível, deixando os Nazgûl apavorados. Ah, e sabe também a enchente que destrói os Nazgûl? Quem fez ela foi o Elrond junto com o Gandalf. Porém, o Glorfindel fez a parte dele também. Ele garantiu que o Frodo chegasse vivo em Valfenda. O Glorfindel nos mostra que nem a morte é o fim para um verdadeiro heroísmo. Porém, heróis imortais são só uma parte do poder élfico. A próxima da lista fez algo que nenhum elfo faria: escolheu morrer. E com isso, nosso 7º lugar já fica bem claro. Eu tô falando da Arwen. E não, ela não tá aqui só por causa do romance. Ela abriu mão da imortalidade, escolheu morrer como uma mortal para ficar com Aragorn, repetindo a história de Lúthien e Beren. Mas isso não é só uma repetição romântica, é a renovação de uma linhagem essencial. A união entre elfos e humanos, criada lá por Perry e Lúthien, tinha enfraquecido, e a Arwen renova ela. Ela prova que o amor entre as raças ainda é possível e que a esperança não morreu. E outro detalhe muito importante é que a Arwen fez uma bandeira com símbolos de Gondor e da linhagem de Elendil. E quando Aragorn, chegando em Pelor com a frota dele, mostrou essa bandeira,
foi um sinal poderoso de que ele era o verdadeiro herdeiro. E bom, a bandeira que ela fez foi uma parte importante dessa conquista dele como retomada do reino. E também tem uma grande aposta arriscada que ela fez, né? Se a missão falhasse, a Arryn morreria sem ter vivido com Aragorn. Ela apostou a sua eternidade na vitória contra o Sauron. Porém, no universo Senhor dos Anéis, as escolhas pessoais não constroem rotas de fuga. E o próximo elfo fez exatamente isso. Ele tomou a decisão mais sábia de todas as eras. E o nosso sexto lugar vai para Círdan, o construtor de navios. Ele aparece pouco, lá no final, mas a importância dele atravessa todas as eras. Ele era um dos elfos mais antigos da Terra-média durante a Terceira Era. Ele viu o nascer das estrelas, viu toda a história acontecer, e o papel dele? Construiu os navios que levam elfos para Valinor. O Círdan é o guardião da última saída da Terra-média. Mas aqui vem o momento que define tudo. Quando os 3 anéis foram distribuídos, o Círdan recebeu o Narya, que é o Anel de Fogo, e ele poderia ter guardado para ele, usado para si mesmo. Porém, quando Gandalf chegou na Terra-média, o Círdan reconheceu a sabedoria e o propósito dele. Então, em algum momento, o Círdan entregou o anel para o Gandalf, falando que os seus trabalhos serão pesados, mas o anel vai te ajudar. E esse ato de abrir mão permitiu que o Gandalf usasse o anel durante toda a Guerra do Anel, inspirando coragem, acendendo a esperança no coração dos povos livres. O Círdan entendeu algo fundamental. Às vezes, o poder deve ir para quem pode usar ele melhor, e não para quem tem o verdadeiro direito dele. Afinal de contas, ele era quem tinha o direito de usar o anel, ele recebeu como um presente. Porém, ele viu que o Gandalf poderia usar melhor, e isso foi um ato muito sábio. Porém, a sabedoria silenciosa não lidera exércitos. E o próximo elfo da lista fez isso, e o seu sacrifício tornou possível a Terceira Era existir. E eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do ser mais poderoso que já existiu. E ele é simplesmente o seu comentário. É sério, galera, se você comentar qualquer coisa aqui no vídeo já me ajuda demais. Assim você mostra pro YouTube que o vídeo é bom e que ele pode indicar para mais pessoas. Então, por favor, qualquer comentário ajuda muito. Mas agora, o nosso quinto lugar, Gil-galad, o último rei dos Noldor. Gil-galad liderou a última aliança entre os elfos, homens contra o Sauron. Então, no final da Segunda Era, ele reuniu os exércitos e marchou para Mordor. E foi nesse momento, no Monte da Perdição, que Gil-galad e Elendil enfrentaram o Sauron, cara a cara. A luta foi brutal, e o Sauron foi derrubado. Porém, a custo terrível. Tanto Gil-galad quanto Elendil morreram no combate. Porém, com Sauron caído, Isildur conseguiu cortar o dedo com um anel. Porém, sem o sacrifício de Gil-galad e do Elendil, Sauron teria vencido ali. A Terceira Era poderia ter nunca nem começado. Não existiria Gondor, Valfenda ou chance alguma para o Frodo. E aqui está o significado profundo. A morte do Gil-galad marca o fim da liderança unida dos Noldor. Depois dele não tem Alto Rei e os elfos acabam se separando. O Gil-galad foi o último que todos os elfos reconheceram como rei. A morte dele começa com um declínio e termina com a partida para Valinor. Porém, nem todo elfo aceitou esse declínio. O próximo aqui lutou até o fim e simbolizou algo maior do que batalhas. E o nosso quarto lugar, Legolas Folha Verde. E sim, ele merece estar aqui. O Legolas não é um Noldor sábio que carrega um peso ancestral. Ele é um elfo silvestre, ou silvano, como você preferir. Ele é mais conectado com a floresta, menos envolvido com guerras antigas, e é exatamente isso que torna ele essencial. O Legolas representa uma nova geração élfica, menos arrogante e mais disposta a cooperar. E isso é o ápice na amizade dele com Gimli. Afinal de contas, elfos e anões se odiavam há milhares de anos, mas o Legolas e o Gimli criaram uma amizade tão profunda que quebra séculos de preconceito. Eles competem em batalhas, contam os mortos juntos, e segundo a tradição que chegou até os apêndices do livro, dizem que o Legolas no futuro construiu um navio e levou o Gimli para Valinor. E é isso mesmo, um anão nas Terras Imortais. Isso é algo quase impossível de imaginar. Ah, mas tem mais ainda. Depois da Guerra do Anel, o Legolas não foge para Valinor. Ele traz os elfos para colonizar Ithilien e ajuda a reconstruir, plantar árvores em terras devastadas. O Legolas olha para frente, não apenas para trás. E ele é o melhor elfo para provar que a colaboração entre raças é possível.
Porém, a amizade não mantém reinos protegidos por magia, e os próximos 2 fizeram exatamente isso. E o nosso terceiro lugar não vai para um único elfo, mas sim uma dupla, Galadriel e Celeborn, os senhores de Lothlórien. E assim, eles entram juntos porque o poder deles está principalmente na parceria. A Galadriel nasceu em Valinor antes do exílio, viu a luz das 2 árvores, veio para a Terra-média durante a rebelião dos Noldor. As motivações dela eram complexas. Tinha a vontade de ver as terras além do mar, de governar um reino próprio, o amor pela Terra-média, e no final teve a oposição que ela tinha contra o Sauron. Nas versões da história que o Tolkien desenvolveu, a Galadriel estava sobre um banimento dos Valar, que foi aplicado aos Noldor. Embora, em versões que vieram depois, ele explorou a ideia de que ela recusou o perdão por um orgulho próprio, como se eles tivessem vontade de perdoar ela, mas ela, por orgulho, não aceitou. E assim, a história dela mudou ao longo dos anos, mas o resultado é o mesmo, ela ficou na Terra-média. E não só ficou, né? Ela construiu Lothlórien protegido pelo poder do Nenya, que é um dos 3 anéis. E quando o Frodo oferece um anel, acontece um momento crucial. A Galadriel vê a tentação, imagina ela mesma como uma rainha sombria, bela e terrível, e então ela recusa. Ela passa justamente no teste que o Saruman falhou, que o Boromir falhou, que o Gandalf tinha medo de enfrentar, e é justamente essa recusa que finalmente liberta ela para voltar para Valinor. E o Celeborn, que é o marido dela, complementa isso perfeitamente. Ele é Sindarin, e a sabedoria dele é prática. E além de prática, ela também é conectada com a Terra-média. Os presentes que a Sociedade do Anel recebe, como as cordas élficas, as lembas e capas que escondem eles, salvam a vida da sociedade várias vezes. E pô, não tem nem como falar que esses presentes não foram importantes para toda a jornada. E então, os 2 juntos mantêm o último refúgio élfico. Sem Lothlórien, a sociedade não se recupera da perda do Gandalf, não recebe os suprimentos e não teria força para continuar. Porém, você já sabe, né? Refúgios não moldam destinos tanto quanto decisões em conselhos. E é o próximo elfo da lista que uniu todos, e pagou um preço muito alto por isso. E eu tô falando do nosso segundo lugar, Elrond, o meio-elfo, senhor de Valfenda. E a importância dele eu não preciso nem dizer que é enorme, né? Elrond é descendente de elfos e humanos, e através da linhagem dele também da Maia Melian. Essa descendência dá para ele dons únicos, fazendo dele a união perfeita de todas as raças livres. Tudo isso em uma única linhagem. Isso torna ele meio que o mediador perfeito. Ele é um pouquinho de cada e por isso ele é o perfeito para fazer a mediação entre os povos. E é justamente por isso que Valfenda se torna o último lar seguro ao leste. Refúgio para viajantes, biblioteca do conhecimento, hospital e muito mais. Sem Valfenda, não teria um lugar seguro entre o Condado e Lothlórien, mas a verdadeira importância dele aparece lá no Conselho. O Elrond reúne todas as raças, elfos, anões, homens e hobbits, e toma a decisão que define tudo. O anel deve ser destruído e não usado. Essa decisão vai contra todos os instintos de poder. Eles poderiam falar pro Gandalf usar o anel, a Galadriel também poderia ter feito isso, até mesmo o Elrond teria poder para usar ele. Porém, ele entende que o poder absoluto corrompe de uma forma sem igual. E lembra que eu falei que isso tinha um sacrifício? Pois é, o Elrond sabe que se a missão der certo, a filha dele, Arwen, vai morrer. Além também do seu próprio poder, mantido pelo Vilya, que é o anel que tá com ele, iria desaparecer. Então nisso, só dessa decisão dele, é como se ele estivesse abrindo mão da filha e do reino. E mesmo assim, ele apoia a missão porque é o certo a se fazer. E pra mim, o Elrond representa a sabedoria sem egoísmo. Ele é o que os melhores elfos podem ser. Porém, se ele é tão importante assim, por que ele não tá no primeiro lugar? E agora, antes de falar o primeiro lugar, eu queria só confirmar se você já comentou, por favor, que se você quiser ajudar ainda mais o canal, vai estar aparecendo aqui na tela o QR Code e também vai ter na descrição Live Pix. Caso você queira pagar um cafezinho aqui, né? Mansão é só no nome, rapaz. Mas sério, eu gostaria de agradecer muito ao Ades Moreira e ao Aerolítico, que ajudaram o canal e deixaram a mensagem deles lá de apoio e pedido pro canal. Porém, não se sintam no dever de fazer o Live Pix, hein? Se você comentar, você já tá ajudando muito. Live Pix é só caso você queira dar uma forcinha a mais pro canal. Pagar as contas, né? Mas sério, muito obrigado. E agora vamos para o primeiro lugar. Afinal de contas, toda a Guerra do Anel não existiria sem ele. E o nosso primeiro lugar é para Celebrimbor,
que é um dos maiores artesãos da Segunda Era. E sem ele, não existia o Senhor dos Anéis. E isso eu tô falando literalmente. Afinal de contas, ele liderou os ferreiros élficos na criação dos Anéis de Poder, trabalhando com Sauron quando ele estava disfarçado de Anatar. Então, durante décadas, eles exploraram os limites do metal e da magia. Os 7 e os 9 foram criados com participação dos ferreiros sobre o ensinamento do Sauron. Mas então, por volta do ano de 1590 da Segunda Era, o Celebrimbor forjou 3 anéis. E isso ele fez sozinho. E eles são os anéis élficos, o Vilya, o Narya e o Nenya, sem o Sauron tocar diretamente neles. E ele fez isso enquanto o Sauron estava longe, mantendo eles livres da corrupção direta do Sauron. E então, cerca de 10 anos depois, mais ou menos se eu não me engano, o Sauron voltou para Mordor e forjou um anel. Quando ele colocou um anel e falou "um anel para todos governar", o Celebrimbor percebeu a traição na hora. Nisso, todos os portadores dos anéis sentiram. Os 3 estavam ligados ao 1. E isso porque mesmo sendo feito sem o Sauron, ele usou meio que a magia que o Sauron tinha ensinado. Então eles não eram corruptos, porém ainda assim tinha essa ligação de poder. E aqui vem a parte heróica. O Celebrimbor poderia ter fugido. Porém, ele não fugiu. Ele escondeu os 3 anéis e garantindo assim que o Sauron nunca pegasse eles. Porém, o Celebrimbor foi capturado, torturado, e o Sauron torturou ele para descobrir onde estavam os outros 3 anéis, mas ele nunca falou, e ele morreu guardando esse segredo. E por causa disso, o Vilya foi para Gil-galad, depois para Elrond, o Narya para Círdan e depois para o Gandalf, e a Nenya para Galadriel. E esses 3 anéis mantiveram os últimos refúgios élficos de toda a Terceira Era, Valfenda, Lothlórien e os Portos, todos eles protegidos pelo poder que o Celebrimbor forjou e protegeu até a morte. Mas ainda tem mais um detalhe. O Celebrimbor era descendente do Fëanor. Ele carregava o peso daquela linhagem amaldiçoada, do orgulho que destruiu os Noldor, e no final ele fez o oposto. Aonde o Fëanor criou a beleza e prendeu ela, o Celebrimbor criou o poder e libertou ele. Aonde o Fëanor causou guerras por puro egoísmo, o Celebrimbor morreu impedindo a dominação. Ele redimiu a linhagem dele, através do sacrifício. Toda a história do Senhor dos Anéis existe porque o Celebrimbor liderou a criação dos anéis e impediu o Sauron de controlar os 3. Se o Sauron tivesse colocado a mão nos 3 anéis, ele provavelmente teria dominado os elfos. Não existiria Valfenda, Lothlórien ou a sabedoria élfica guiando a sociedade. O Celebrimbor determinou que a história pudesse acontecer. Ele criou as condições perfeitas para a resistência, e com isso ele também criou a chance de vitória. Mas agora me fala, você achou ele no primeiro lugar controverso? Talvez possa até ser, mas quando você para analisar o impacto real, liderar a criação dos anéis, proteger os 3 sendo torturado e redimir uma linhagem a linhagem de Fëanor, não tem discussão, pelo menos na minha opinião. E então, com isso, o Tolkien fez algo genial. Criou uma história onde os heróis do presente constroem sobre sacrifícios do passado. Cada elfo dessa lista contribuiu em algo essencial, e juntos tornaram possível que 4 hobbits salvassem o mundo. Agora me fala, qual deles te surpreendeu mais? Conta aqui nos comentários. Então é isso, meu querido, muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo, fiquem com Deus e